agora. Gravando, pessoal. Então, aula do dia 13 de outubro, tarde, parte 2, de treinamento físico. Nós, na primeira etapa, então, estávamos encerrando o conteúdo de treinamento de flexibilidade, né? Vamos já colocar aqui, eu estava mostrando uma curva para vocês da flexibilidade ao longo da vida, né? Uma curva geral, mas que tem que sempre se olhar com cuidado, né? Porque ela funciona muito mais ao nível individual, não tanto para comparar pessoas e coisas, né? Quase sempre, aí eu tenho que fazer é avaliar individualmente, né? Para saber o que meu aluno precisa e tal. Mas vamos lá, métodos, ok, arrumei essa parte, aqui. Bom, vimos essa curva aqui, né, pessoal? E vamos adiante. Agora eu tenho algumas dicas e alguma coordenada sobre cargas de treinamento também, além do que eu já falei, né? Para alguns autores, o método passivo, por exemplo, que não envolve uma contração muscular de forma importante ali na região de alongamento, ela, inclusive, é colocado que ela pode ser trabalhada até diário. Então, se eu treino 5, 6 vezes por semana, isso é comum nos esportes, né, onde tem uma carga de treino maior, eu poderia até trabalhar diariamente. Porque a gente tem que lembrar que a flexibilidade, ela não tem, ela não tem essa questão da supercompensação e do metabolismo igual como nos métodos de força, velocidade ou resistência. Portanto, eu posso dar essas cargas mecânicas e vou ter adaptação conforme a quantidade de cargas que eu der. Então, se eu conseguir fazer 6 vezes por semana, eu vou ter as adaptações mais rapidamente. Tá? Mas eu vou dizer para vocês que assim, é bem comum também 2, 3 vezes por semana. Né? No método ativo é só até 3 vezes por semana, mas de 2 a 3 vezes por semana é o mais comum sobre treinamento de flexibilidade. Tá? A intensidade sempre é o limiar articular, então é só para lembrar daquilo que a gente já falou mais de uma vez, que a intensidade é algo subjetivo, que está relacionado com a dor, está relacionado com aquele índice do cagaço lá que a gente comentou, tem a ver com fadiga, com processos psicossociais também, né? E claro, limitações externas também, físicas, né? Como temperatura, hora do dia, aqueles aspectos que a gente comentou. O período, né, de adaptação também é muito parecido com, aí é parecido com um dos outros métodos. Tá? A partir de um mês eu tenho adaptações significativas de um mês e os métodos quase sempre vão envolver de 2 a 3 meses. Esse vai ser os meus blocos de treinamento de flexibilidade, eles vão ter um período de 2 a 3 meses. Isso vai ser o mais comum. Depois eu posso ter sim treinos de flexibilidade de manutenção. Aí é outra coisa. Mas quando eu quero adaptações, é 2 a 3 meses. Não tem muito mistério. Tá? Assim como é nos outros. Tá? Nos outros a gente conversou, era por aí. 2 a 3 meses para ter uns blocos de treinamento importantes. E, né, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas esse é o mais comum. Feito, pessoal. Aí eu tenho aqui só 2 artigos, assim, trazendo alguns achados sobre aquela discussão que a gente já falou em aulas anteriores, sobre a questão de sequenciamento, de flexibilidade e força, né? Tem muito material saindo atualmente, colocando limites no exercício, no treinamento de flexibilidade antes do treino de força, né? Que se eu treinar a flexibilidade, eu posso induzir a problemas nas adaptações de força. Eu vou colocar para vocês, é raro isso. Para começar, em aquecimento não tem nada a ver, porque quase sempre a carga de alongamento no aquecimento é muito baixa, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês as cargas que são necessárias para trazer esse tipo de problema. E aí vocês se atentem. Bom, se vai ter trabalhos mais intensos, né? Eu tenho que cuidar menos. Mas, por exemplo, aqui, 3 vezes 60 segundos, né? No mesmo grupo muscular. Imaginem isso para um alongamento, uma flexibilidade geral, né? Bem longo, né? É uma carga relativamente alta, tá? Um método passivo com redução de força após 2 minutos, ou seja, a força ela perdurou a redução de força perdurou por 2 minutos. Então, eu executando forças máximas até 2 minutos, certamente eu tenho redução de força. Depois de 30 minutos, essa redução desapareceu. Tá? Mas não se sabe bem nesse estudo o que aconteceu entre o segundo e o 30º minuto. Tá?
Mas vejam só vocês que a carga tem que ser bem alta, né? E aqui eu tenho um outro exemplo que é uma coisa absurda, assim, para vocês verem quando aparece respostas negativas dessa flexibilidade lá na força. Aqui, a carga de treino para o mesmo grupo muscular foi de 135 segundos, tá? Isso dá um pouquinho mais de 2 minutos. Aqui eu botei 3, né? Mas eu acho que eu me perdi aqui. 33. Ah, não, porque é 13 vezes. Sim, é 33 minutos. E é isso mesmo, tá, gente? A carga de treino para o mesmo grupo muscular nesse estudo foi de 13 vezes de 135 minutos. Isso vai dar em torno de 33 minutos para o mesmo grupo muscular. Vou dizer para vocês, só quem faz isso é contorcionista ou algum outro tipo de louco por aí. Porque em treinos de flexibilidade ou alongamento não tem nada a ver todo esse tempo para um grupo muscular apenas. E mesmo assim, com toda essa carga, a redução de força ela durou 1 hora. Tá? Então, em planejamentos maiores, muitas vezes isso aí nem afeta também, passa 1 hora. Mas vejam que essa história aí ela tem que ser em situações realmente muito intensas de flexibilidade para trazer essa redução da força. Quase sempre no mundo real do treino, esses tempos são maiores, assim, os tempos de adaptação para aquilo que se treina de flexibilidade, então não incorre em interferência negativa, tá? É isso que eu quero dizer. Muito bem. E aí, pessoal, para finalizar, assim, sobre treinamento de flexibilidade, que eu queria trazer para vocês é que a flexibilidade ela tem que ser pensada no contexto funcional. Eu tenho que pensar primeiro, assim, os métodos que são os mais conhecidos que eu comentei para vocês, que é o passivo, até o FNP, etc. Esses métodos são métodos que não são tão específicos. Tá? Porque quase sempre eu vou precisar melhorar a flexibilidade em função de algo que dinamicamente não está bom no meu aluno. Eu posso até avaliar de forma, com aqueles testes lá, e avaliar que a flexibilidade está baixa do aluno, mas certamente ela vai ter mais sentido quando eu ver que o padrão de movimento deles não está funcional e também por causa de uma restrição de movimento, por causa de uma amplitude baixa. E aí eu vejo que flexibilidade é necessário, um treinamento de flexibilidade é necessário. Tá? Mas quase sempre eu vou fazer isso eu vou observar isso, vai ser mais importante em situações mais dinâmicas. Quando eu for pegar um objeto embaixo, quando eu for fazer um padrão de caminhada ou de corrida, né, quando eu for fazer um gesto esportivo específico, que eu note que há ali uma restrição desse movimento. Tá? Portanto, eu tenho que pensar a flexibilidade, assim como todos os outros assuntos, de forma mais integrada, né? De forma mais funcional. E aí eu vou pensar mais em padrões de movimentos que são mais padrões dinâmicos de movimento. E não tanto só grupos musculares. Eu alongo isso aqui, alongo aquilo lá, alongo lá. Mas o que eu preciso dinamicamente, como o meu aluno responde dinamicamente para as tarefas que são importantes para ele do dia a dia. Tá? Tem uma bateria de avaliação que não é só de flexibilidade, mas é de funcionalidade, que é muito boa nisso. Né? A gente já usou um pouco no subgrupo do vôlei, né? Que é uma bateria de função muscular, né? Bateria funcional muscular, é um termo assim, agora não lembro bem, mas tem uma abreviatura bem conhecida que não me vem à mente agora. Mas são testes lá de padrões de movimentos, em que a gente faz o padrão de movimento e quase sempre tem uma certa instabilidade em alguns alunos articulares e algumas vezes tem restrição de movimento. E a partir daqueles padrões ali eu consigo observar que tipo de flexibilidade eu posso fazer ou não. Tá? Bom, então eu tenho que lembrar disso também em flexibilidade, tá? Para fazer decisões de melhorar ou não. E lembrem que eu vou trabalhar com otimizações, né? E a gente vai falar bastante agora, nessa segunda parte agora, sobre o treino sobre periodização, tá? Mas o que acontece, pessoal? Então aqui, a partir de agora, a gente encerra o segundo ciclo da disciplina. No primeiro ciclo, a gente viu princípios e os conceitos principais que regem qualquer treinamento, né? Conceitos que são gerais, carga, sobrecarga, volume, intensidade, caráter ondulatório de cargas. Esse segundo ciclo que está encerrando agora,
falamos de métodos, aí eu dei mais informações para vocês, dando mais detalhes do que fazer, né, quando eu quero melhorar tal coisa. Sempre vai ser sob a luz dos princípios, né? Eu vou ter que estar nesse terreno dos princípios, mas com mais detalhes. Eu quero melhorar a força, eu tenho que fazer padrões de movimento X, com X carga, com X repetições. Eu quero fazer esse movimento mais rápido, dinamicamente, com saltos. Eu vou treinar especialmente lá, pliometrias, com tantas repetições. Que zonas de pliometria? Zona 1 de potência muscular, zona 2 de potência elástica ou 3 de potência excêntrica. Né? Falamos sobre isso, sobre todos esses métodos que envolvem força, resistência, velocidade e agora flexibilidade. E agora vem a questão, bom, sabendo desses métodos, né, agora eu vou juntar tudo isso. Eu vou jogar tudo isso no liquidificador e vou ter que tomar decisões para organizar meu tempo de treino, né, para um aluno só, organizado. Né? Como eu faço isso? Aí surge a ferramenta da periodização. Nós vamos falar um pouquinho da periodização, que é essa ferramenta que vai nos ajudar a pensar integrado sobre todos esses métodos, pensando numa junção lá, de uma organização temporal do que eu tenho que fazer com o meu aluno. Tá? O que aconteceu aqui? Então, pessoal, assim, lembrem que essa ideia da periodização, ela vai envolver ciência, vai envolver método, que nós vamos explicar para vocês, vai ter toda uma organização estrutural disso, mas vai ter também sempre essa relação com a arte, com a criação, com o bom senso e a percepção, que vão ter que estar conversando sempre para acontecer a periodização no mundo real. Tá? Eu digo assim porque tem aluno que gosta de dizer, professor, mas eu vejo que periodização não funciona, porque eu imagino que vai acontecer daqui 6 meses e eu erro em 1 semana, na próxima aula já não acontece, então não adianta. E aí o cara tem desculpa para fazer aquilo que eu falei para vocês, o grande método, o chinelês da educação física, né? Vai fazendo o que dá na cabeça, e que tem em tantos lugares aí que a gente vê, né? E não dá. Tá? Então, a periodização, ela, claro que vai ter que considerar sempre os ajustes e reajustes. A gente já falou ao longo do semestre. E aqui na periodização vai aparecer mais ainda, né? Porque a gente vai fazer um exercício de imaginação do que acontece a médio e longo prazo. Óbvio que vai ser não é uma ciência exata isso, né? Mas eu vou precisar pensar racionalmente para conseguir atingir esses objetivos. E daí que vem o conceito, que se parece, em certo modo, muito com o conceito de treinamento, né? Que é periodização, né? Programar totalmente e racionalmente um treinamento por um período de tempo prolongado. Tá? Então, esse é o elemento importante, que venha daquilo. Eu já falei para vocês mais de uma vez ao longo do semestre. O que eu vou fazer hoje? Claro, eu vou pensar no que foi feito antes, na aula anterior, como é que esse cara gostou, não gostou do exercício, eu posso escolher estratégias para essa aula posterior, a aula de hoje. Tudo bem, faço. Agora, quando eu penso em médio e longo prazo, aí essa intuição e essa arte, que eu digo, ela é mais limitada. E aí eu vou precisar racionalizar coisas, eu vou precisar organizar objetivos de médio e longo prazo que não vêm só da intuição, que vem de um conhecimento mesmo, teórico, do que preciso para adaptar, quais são os tempos necessários, objetivos gerais que eu vou ter que ir escolhendo organizado ao longo do tempo, e não só de um dia para o outro, como faz o tal do chinelês lá, que eu falo tanto para você. Tá? Além disso, a periodização também é a estruturação cíclica do treinamento, né, com o objetivo de maximizar o desempenho, né, no período de competições. Vejam aí que surge, o que acontece? Periodizar, né, significa organizar o meu tempo em períodos. É eu cortar mesmo, eu fazer, olha, eu vou dividir em tais e tais e tais o período que eu tenho, meus 6 meses, meu 1 ano de treino, que eu vou chamar de macrociclo. Tá? E o que vai aparecer aí, que é o que eu comento para vocês ali, depois no próximo slide vem essa questão da experiência russa, tá? Depois eu vou comentar para vocês, que aparece com esse autor ali, que é o tal do Kotov, em que a grande sacada dessa teoria, né, que vai dar as bases modernas da teoria do treinamento físico,
é a ideia de que o próprio Kotov é um biólogo que vai estudar muito os relógios biológicos, né? Como se dão as regulações de funções corporais, e ele vai notar, que já se sabia lá, e ao longo do tempo vai se ter mais confirmação, de que nós funcionamos a partir de ciclos, né? Nós temos oscilações hormonais, oscilações de temperatura, oscilações de comportamento, né? Que são cíclicos, tá? E um dos grandes segredos é esse, é organizar ciclicamente esse tempo, dividindo em períodos. Tá? E aí é importante a gente notar um conceito que é muito básico da física. Eu vou dividir o meu tempo em períodos. Na física, o período é um termo que é chamado de tal, que é um T com um chapéuzinho assim, diferente. Tá? E esse tal, esse período do meu fenômeno que eu for analisar, ele é igual a o inverso 1 sobre a frequência desse fenômeno. Tá? Tal T é igual a 1 sobre F, frequência, tá? Do sistema. E aí que vem, no treinamento vai ser importante eu pensar isso, porque eu vou observar que eu vou ter ciclagens de treino, como a gente já falou, dos caráter ondulatório das cargas, a curto prazo. A primeira delas qual é? É a nossa sessão, né, que a gente conversou, que é fácil, e essa é intuitiva, né? Eu vou lá, aplico o meu treino, eu gero uma tensão no meu organismo, eu vou aumentar meu gasto energético, eu produzo trabalho contra o ambiente. A gente já falou de tudo isso, que tem as eficiências de transmissão e tal. Bom, gasto energia, gero potência, né, a uma dada intensidade, por um dado volume, tudo isso vai me dar carga daquele treino, né? Nesse processo eu posso ter diferentes níveis de fadiga, eu vou ter depressão lá de substâncias, eu vou ter processos inflamatórios, né, por microlesões, por causa do impacto do exercício, tudo aquilo lá. Acabou o exercício, eu começo ali eu tenho o processo de recuperação desse exercício, né? Eu vou lá me abastecer de energia novamente, e de certa forma eu posso chegar até uma supercompensação. Foi o que a gente viu, dependendo da carga correta e tal, a gente tem aquela ideia, aquela questão da supercompensação. Só que assim, ó, mais importante do que essa adaptação, a grande ideia da periodização, até porque é colocado em discussão muito se há ou não há em algumas situações essa tal de supercompensação, mas o mais importante é notar que se eu colocar essas cargas ciclicamente, não tanto só ligado à adaptação, mas de modo cíclico otimizado, em certos períodos, eu tenho melhores resultados. E aí eu tenho meu primeiro ciclo, que é de sessão a sessão. Então, eu faço lá o treino, né? Intensidade, exercício, recuperação, talvez uma supercompensação, ou talvez uma involução, inclusive, dependendo do tempo que eu dou o próximo estímulo, e aí vou lá e dou o próximo estímulo. Eu repito o fenômeno, e aí eu encerro um período. É muito pequeno, é 2, 3 dias, 1 dia, vai depender da frequência semanal de treino que eu vou fazer, né? Isso aí vem a primeira organização temporal dessa periodização, que é a sessão a sessão, né? Que até, fazendo um parênteses, é o que eu pedi agora para vocês organizarem um plano de aula para tentar pensar essa sessão também. Eu sei que não é dado isso em aula, mas é para fazer vocês pensarem que essa sessão ela tem que estar dentro do que vocês viram até agora de métodos, né? E é isso que nós vamos estar pedindo para vocês aí, e os monitores têm ajudado e tal, tá? Para sanar essa dúvida, que o pessoal ficou um pouco em dúvida. Mas é bem simples, é um plano de aula, gente, com uma sessão de treino, tem que dar as informações da sessão de treino. Tem que ir atrás até para mexer um pouquinho vocês, para buscarem assim, o que é essa sessão. Pois bem, mas até aí, gente, essa aí ainda é fácil de lidar com, dentro da minha experiência de muitos anos, eu vejo colegas e tal, que o chinelês funciona de certo modo, de pensar, o cara fez assim na sexta-feira, segunda-feira ele pode fazer assado. Agora, o segredo da periodização não é tanto isso, é começar a pensar a médio prazo. E aí a gente pensa num nível um pouco superior temporal. Eu, de sessão a sessão, eu vou formar a minha semana, que por questões sociais, que também são marcadas por, inclusive, tamanho da Terra e as oscilações diárias que a gente tem, e semanais, eu vou ter oscilações semanais
que não é porque está escrito na Bíblia lá, que acho que era o 7º dia que descansou para fazer, não é por isso, era muito mais em função dessa ciclagem de coisas, de descansos que tinham nas feiras e coisas da antiguidade, etc., que se notavam que esses descansos eram necessários semanais, que até hoje marcam nossos ritmos, que a gente sabe que quando não descansa direito no fim de semana, a gente começa muito cansado e processos de fadiga se acumulam, porque eu não respeito os ciclos. O pessoal do treinamento começou a perceber isso e estruturar cargas que oscilavam também ao longo da semana. Eu tinha cargas que eram muitas vezes cumulativas, então isso é o mais simples da gente entender, treino segunda, quarta e sexta, e eu sei que quarta, sexta começa a cansar um pouco mais, sexta-feira eu estou na capa da gaita, né, como a gente diz, daqui a pouco vem o descanso do fim de semana. Isso é cíclico. Eu tenho treinos, às vezes longões no fim de semana, por questões de limitação de mobilidade, né? Ciclistas, triatletas vão treinar, fazer treinos longos, porque tem mais espaço, tem menos movimento nas ruas. Então, eles vão ciclar isso semanalmente com esses treinos. E aí vai me formar, vejam, que de uma sessão para sessão, onde eu tenho uma alta frequência e períodos bem pequenos, eu vou começar a abrir um pouco. Eu vou ter a cada semana ciclos de treinos que podem se elevar, podem cair, podem manter. E aí vem a ideia de adaptação, aumento ou não de cargas, mas surge um microciclo a partir daí, que são as semanas de treino. Eu pensar a minha semana como uma unidade de treino. Meus microciclos, microciclo 1, 2, 3, 4, o que eu faço neles? Aumento, não aumento? Pensando eles como unidades, né? Essa é o segundo nível de complexidade da periodização. E aí vem mais, que aí o pessoal menos sabe ainda do chinelês. Esses realmente, aqui eu começo a entrar numa zona onde eu digo que tem muita prática corporal que os caras não respeitam mesmo, que é começar a pensar também que esses blocos de microciclos, eles também oscilam no mês. E aí vai aparecer o mesociclo. Né? Meso é intermediário, ciclo. Então eu tenho o micro, que é de uma semana, eu tenho o meso, que é de um mês. Né? E aí eu vou começar a ver que a organização ao longo desse meso, ele também vai oscilar. Tá? E a regra que eu já adianto para vocês é mais ou menos essa. É de a cada 3 microciclos, mais ou menos, no quarto eu manter ou diminuir cargas nessa semana. E isso é raro em muitos espaços de treino. A gente vê só aumenta até rasgar, né? Então, por quê? Porque desrespeita esse ciclo, esse mesociclo, né? E aí quebra a ondulatoriedade, quebra essa ideia de cíclica de treinamento, de periodização geral, tá? Isso é o mesociclo. Mesos, um mês, que eu chamei também de blocos de treinamento em alguns momentos, até agora, né? E a gente já tem algumas dicas da prática. Eu sei que várias capacidades condicionantes têm boas adaptações a cada 2, 3 meses, ou seja, a cada 2, 3 mesociclos. O conjunto desses mesociclos, gente, agora são meses, que vão oscilar ao longo do tempo. Eles vão me formar os períodos de treino. Que dali vem o nome, né? Que o Kotov vai perceber que há uma divisão básica do treino, que é revolucionário para aquela época. Para 1917, vão ter escolas de treinamento que vão fazer isso só 30, 40 anos depois, né? Que é organizar o tempo em períodos mais preparatórios, que nós na disciplina estamos chamando de período de base, e outro período de específico. Né, naquela divisão que a gente já falou, em força, em resistência, lembra? Algo mais geral, algo mais específico. De que forma? É de várias formas, não é só o movimento. Tem a ver com o metabolismo que eu estiver fazendo, tem a ver com os padrões coordenativos que eu estiver trabalhando. Tudo isso vai envolver algo que é mais preparatório, algo que é mais específico. Tá? Esses são os 2 períodos principais. Além da ciclagem de treino, o segundo grande carta na manga, a segunda grande jogada que tem a periodização com essa experiência do treinamento físico lá soviético, da ex-União Soviética, é trazer essa divisão mais estruturada,
relativamente a um tempo bem anterior. Porque vai até os anos 30, 40, metade dos atletas, eu vou chutar assim, mas metade dos atletas que vão para as Olimpíadas naqueles anos vão treinar de que forma? Que eu já comentei para vocês. É a fase, é o período pré-científico que se chama. Muito atleta vai fazer o seguinte, o cara é corredor de 5.000 metros, ele vai treinar o quê? Ao longo de todo o ano, ele só vai correr 5.000 metros. Vai lá e corre. Maratonistas faziam isso. Muitos maratonistas tinham que treinar maratona, o que eles faziam? Corriam maratona de vez em quando. Não tinham nada preparatório. Tá? Os russos vão dar essas bases. Não é só eles, são vários, mas eles são os que vão estruturar mais de uma forma mais inicial, assim, né? Anterior. Então, essa jogada do preparatório específico com períodos que eu já estou comentando para vocês detalhes, né? Se eu tenho, aí vamos entrar assim, falamos da sessão, do microciclo, do mesociclo. Do mesociclo, que é o mês, eu vou para o período, que vão ser um conjunto de mesociclos, né? E esse conjunto de períodos vão me formar todo o macrociclo, que é os 6 meses, o semestre ou o ano. Isso é variável, tá? Muitas vezes eu falo em aula de um ano, mas é variável. Tem gente que faz 6 meses, por exemplo, onde eu pretendo ter grandes objetivos, ciclagens ali. Que no caso, os períodos, quando é de 6 meses, quase sempre os períodos vão ser de mais ou menos 2 meses. Tá? E quando é de um ano, macrociclo, os períodos vão ser em torno de 3 a 4 meses. Tá? Vai variar um pouco em função do que vai ter ali na fase competitiva e tal, no período competitivo, mas é mais ou menos isso. Tá? Que acontece, pessoal? E aí vão ter os períodos. Falei já do período de base ou preparatório, tá? Eu estou chamando a disciplina de base, e o período específico. Do período específico em diante, o que eu tenho? Eu tenho algo que aparece aqui, ó, maximizar o desempenho em competições. É claro que isso não se aplica para todo o treinamento. A gente já falou também ao longo do semestre, mas vamos ressaltar. Para começar, maximizar o desempenho, o que significa isso, né? O desempenho aqui tem que ser compreendido de uma forma mais ampla do que geralmente se entende. O pessoal, quando pensa desempenho, pensa que é só tempo de prova. Roland Garros, ganhou, não ganhou, resultado lá do... Isso é desempenho no esporte de alto nível. Realmente. Isso é uma marca importante lá no esporte de alto nível. Mas a gente vai ver que no campo da saúde, etc., quase sempre as marcas de desempenho vão ser outras. No campo da saúde vai ser atingir metas de composição corporal, vai ser metas de mobilidade funcional, vai ser metas de massa muscular mesmo, ou peso corporal geral mesmo, né? E quase sempre essa maximização de desempenho, ela vai vir de uma otimização, que eu comentei para vocês, que é fortíssimo em treinamento. Tá? Mesmo no alto nível. No alto nível lá, o cara tem que treinar força. E ele, o treinador lá e a equipe técnica vê que ele tem que melhorar a força. A gente sabe que melhorar a força é até um certo ponto para qualquer esporte, né? Até um certo ponto serve, depois atrapalha. Então eu tenho que achar um ponto ótimo. Eu tenho que otimizar esses ganhos de força de modo que seja o mais funcional lá para as tarefas que ele quer. Mas ele vai ter que ter um pouco de resistência também, ele vai ter que ter velocidade junto, né? E isso vai ser tudo otimizado. Então essa maximização do desempenho vai ser muito mais ampla. Eu tenho que, às vezes até os objetivos de desempenho é melhorar a qualidade de vida do treino. Foi o que a gente viu nos estudos da caminhada nórdica mesmo. Tanto para idoso quanto para Parkinson, lá o treinamento de caminhada nórdica melhorou marcadores de qualidade de vida. Em todos os aspectos lá, que é ligado a, nem lembro agora, psicológico, social, relações sociais e tal, melhorou. Então, atingir metas que o pessoal chama lá nos ensaios clínicos de desfechos primários, né? Isso é o desempenho. Tá? Claro, nos esportes, às vezes até na saúde, eu quero melhorar a aptidão cardiorrespiratória, então eu faço um teste de 6 minutos de caminhada. É desempenho aquilo, porque me mostra que a aptidão cardiorrespiratória melhorou. Mas quase sempre isso vai estar ligado a outras coisas também. E vai ter até um certo ponto.
porque a gente sabe que também níveis de VO2 muito alto, que representariam resultados de TC6, teste de caminhada de 6 minutos, né, muito bons, né, eles têm até um certo ponto. Depois, se tu aumentar muito, isso não é bom do ponto de vista de saúde. Se eu estou trabalhando com saúde, eu sei que isso até é ruim, que é o dilema que a gente tem às vezes quando vai treinar alunos em grupos de corrida. Eles começam a ficar louco pela corrida e tal, não param mais de correr, os diabos, e aí tu tem esse problema. E é isso, às vezes eles passam do limite da saúde nesse aspecto. E aí tu tem que negociar, tem que ver, não, tudo bem, ele vai se manter por questões sociais, psicológicas, o contato com o treino, e aí tu tem que tentar conversar com esse aluno para ver onde ele quer chegar, né? E muitas vezes, nesses casos, não. O cara não vai chegar em nenhuma Olimpíada, não, né? Para que tanto? Então, tu tem que regular um pouco isso, né? Como professor, tem que ir otimizando esse desempenho. E no período de competições, aqui tem uma interpretação que a gente tem que ter cuidado, tá, pessoal? O período, depois do período específico, eu tenho lá um período que eu vou chamar de competitivo. Esse é o importante. Vai ter um pré-competitivo, mas o principal é competitivo. Tá? Eu mantive esse nome por uma tradição da área, porque toda essa teoria ela foi montada em base de uma experiência do esporte de alto nível. E por isso que tem esse termo, e vocês acham em tudo que é lugar ainda esse nome, porque, claro, se aplica para os esportes, onde tem muitas vezes a questão do desempenho ali, do esportivo como resultado final importante. Tá? Mas em treinamento físico de modo mais ampliado, a gente chama de período competitivo, mas na verdade o conceito dele é o período onde eu vou ter os principais resultados que eu quero para aquele macrociclo. Então, eu objetivei para o meu aluno lá diminuir peso corporal, diminuir gordura e aumentar a massa muscular. Ok? No período competitivo, eu vou avaliar isso e vou ver se ele atingiu isso ou não, como meta do ano inteiro, como meta do macrociclo inteiro. Eu chamo de período competitivo por uma tradição, mas é maior, é o período de avaliações, que no caso do esporte de alto nível é competição quase sempre, né? Mas fica por essa tradição. Mas lembrem que ela é ampliada, o conceito quer dizer sobre se eu atingir ou não, eu vou avaliar se eu atingir ou não as metas principais daquele macrociclo. Até teve colega de vocês que já me perguntou, professor, mas eu trabalho com saúde e aí eu quero melhorar a força dele. O senhor quer dizer que só no período competitivo, é só lá no final do ano que ele vai aumentar a força? Ele não pode, então, aumentar a força ao longo do ano? Não, não tem nada a ver. O importante é que no período competitivo ele vai ter que aparecer aqueles objetivos que tu traçou do ano inteiro. Agora, não quer dizer que ele não tenha que atingir metas anteriores também. As metas dos períodos também. São submetas, digamos. Ele tem que ir ganhando força, ele tem que manter força, né? Pagando preço, às vezes, de não ter níveis muito altos, mas oscilando um pouco intermediário para não ter quedas tão grandes, não arriscando lesão. Tudo isso é importante para a saúde, para a manutenção dele com ganhos de força ao longo de todo o ano. Tu avalia, mas de qualquer jeito, lá no final do ano, no período competitivo, continua sendo importante tu também saber onde ele chegou. Olha, no ano ele fez tudo aquilo, mas também fez aquilo lá no final de ano. Então então o período competitivo pode se manter nisso, mesmo onde eu tenha que ter resultados, tá? Isso acontece no esporte de alto nível também, né? Os jogadores de tênis que têm provas ao longo de todo o ano, eles têm uma espécie de um período competitivo longo, mas o que vem esses exemplos, tá, gente? Até gosto de dar para mostrar assim que a periodização continua sendo importante. Eu já tive discussão até com um colega da ESEF, da ESEFID mesmo, colocando, hoje em dia, os caras diziam assim, não, tem que jogar bola, deixa o cara bater bola o ano inteiro e ele vai jogando e não tem jeito, porque é isso, ele compete o ano inteiro. Tá? Não é assim, gente. O que a teoria do treinamento ensina, e cada vez se confirma mais, é que assim, se tu não... e é o que a gente vê na prática do tênis mesmo, que os caras, por exemplo, os campeões que querem ganhar o Grand Slam, que são os 4 maiores campeonatos do mundo, torneios do mundo, esses caras jogam muito melhor do que em outros campeonatos. Às vezes eles erram até, mas eles erraram. Quase sempre eles regulam para aquilo que eles querem ganhar.
né? A gente viu claramente o Nadal, que é específico em saibro, o outro que vinha até melhor numa curva geral de treinamento, mas não tinha jeito. Tinha um que estava muito mais preparado para aquilo e apareceu, tanto é que vê a final, parece que estava era preliminares lá, apareceu a primeira fase, foi um 6-0 de cara, aí tem questão psicológica no meio, mas de qualquer jeito tem os períodos de treinamento escolhidos para potencializar as chances que eu tenho de ganhar ou não. Se eu não fizer isso, o teu organismo faz por ti, porque também tem isso. Tá? A gente aprende no Brasil, especialmente, onde essas questões de treinamento são muito mal compreendidas. A gente hoje está mudando, tá? No futebol não dá para dizer assim, que tem vários exemplos muito bons, até de ex-alunos nossos trabalhando em times de primeira linha, fazendo bons trabalhos, assim. Mas quando não se fazia isso e onde não se faz, não tem jeito. O teu organismo vai gritar. Tu vai ver que não tem jogador que jogue o ano inteiro na mesma intensidade todo ano. Ou lesiona, ou ele oscila mesmo, né? A escolha do treinador vai ser dele se ele vai querer tentar estruturar esses ciclos de melhor rendimento ou não, em cima de questões táticas, técnicas e etc. Tá? Então, essa estruturação ela é importante. E ter objetivos anteriores, para metas anteriores, não traz nada contra um período competitivo final também, como marcador de um ciclo geral. Saber como terminou em dezembro, por exemplo. Isso não é nenhum problema. Avalia também e avalia durante, né? E aí tu vai ter as duas informações que vão ser importantes. Tá? Então, já falei dessa questão do Kotov, que aparece ali concomitante com a Revolução Russa em 1917, onde ele dá as bases dessa ideia de preparatório e específico, e aqui a gente resumiu o que a gente chama tudo como geral e específico, tá? E para finalizar a aula, pessoal, assim, bom, eu tenho que preparar a periodização, eu tenho que sair da folha branca, que é a coisa mais difícil, especialmente para quem não tem experiência. Quem está começando, né, sempre muito mais difícil. Depois, nas próximas vezes, eu tenho a experiência me ajudando a tomar decisões, né? Mas o que eu preciso ter? Primeiro, processos pedagógicos claros. Eu tenho que saber que materiais que eu vou usar, quais são os métodos de treinamento que eu posso usar, o que tem de melhor no mundo em cima do que eu vou trabalhar, sobre cargas de volumes e tal, que é mais ou menos a ordem da disciplina que a gente fez. Se vocês não entenderem de métodos de treinamento, como é que vocês vão periodizar? Vocês têm que saber desses métodos, para depois fazer as escolhas de como jogar eles. Mas eu tenho que ter alguns limites, de máximo, mínimo, de por onde começar e tal, para me ajudar e isso os métodos vão me dar. E, além disso, eu tenho que ter também as bases biológicas disso. Eu entender, biodinâmicas, para deixar mais amplo, né? Entender que tipo de adaptações aquele tipo de exercício me dá, quais são as chances de maior lesão que ele me dá, quais são as adaptações crônicas que esses tipos de treino vão me trazer, né? Para eu ter a base das escolhas que eu vou fazer. Quanto mais eu souber isso, mais estou pronto para periodizar. E para finalizar a aula, eu tenho que ter eu tenho que ter um tal do checklist, tá? Isso geralmente eu ia para um quadro branco e fazia lá um checklist, tá? De informações, que mais ou menos estão dentro desses dois processos que eu já mostrei aqui, os pedagógicos e biológicos, né? Mas tem mais coisas, assim, informações objetivas de espaço de treino, o que eu tenho para treinar, porque tudo isso vai me ajudar a definir as possibilidades do que eu posso treinar. E é incrível como a gente vê gente começando a treinar sem entender, depois de meses, entendendo qual é o que tem no espaço, por exemplo, de treino. Por quê? Porque vai a Bangu Futebol Clube, né? O chinelês de novo. Né? Mas para isso está errado, porque não periodizou. Então, para periodizar direito, eu tenho que ter informações. Eu tenho quais espaços de treino. Eu vou ter elásticos, eu vou ter equipamentos de força, eu vou ter pesos livres, eu vou ter que horários de treino. Tudo isso eu tenho que ter para conseguir periodizar, para conseguir fazer o exercício esse de imaginar o que vai acontecer nos próximos 6 meses ou um ano. Tá? Informações do meu aluno, eu tenho que ter informações de avaliação mesmo, dados de treinadores anteriores, do ano anterior, de como ele foi, quais foram os pontos fortes, fracos do ano anterior, para se trabalhar nesse, né? Materiais eu comentei.
calendário mesmo. Ah, ele tem provas. Quando são essas provas? Eu tenho que periodizar tendo essas informações. Se eu não tiver, eu tenho que fazer coisas mais gerais, porque eu tenho que esperar um calendário para saber também isso, para poder ajustar melhor essa periodização. Tá? São informações importantes. Então, o checklist são aquelas informações básicas que eu preciso para começar a pensar a periodização. Tá? E aí ficamos por aqui hoje, gente. Tiro já o compartilhamento. Passamos um pouquinho do tempo. Mas vamos lá, quem mandou o professor não almoçar? Aí o negócio é tenso.